Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma, grupo dos Jungianos de Brasília, Clínica Social Jung Brasil e Associados. E o tema de hoje é: e depois? O que acontece depois, gente? Quando todas as nossas expectativas, a gente percebe que elas não aconteceram. É um tema muito delicado. A sociedade está vivendo muito de fantasia, tem muita expectativa no ar, no campo político, no campo religioso, muita gente imaginando que Salvador da Pátria existe. E é curioso porque, de repente, lá atrás, Sigmund Freud já falava que o recolhimento das pessoas vira, né, a famigerada depressão. As pessoas ficam muito frustradas quando descobrem que a princesa não tinha nada de princesa, que o vulgo príncipe jamais passou de um cavalo, que aquele político que a pessoa jurava que ia mudar o mundo é simplesmente mais um medíocre. Então, para a gente fazer a nossa live de hoje, a gente convidou a nossa digníssima, né, a psicóloga Dani Almeida. Bem-vinda, Dani. Obrigada, Jorge. Obrigada pelo convite. Está com a gente também o nosso digníssimo, né, Léo Tondato. Olá, Léo, bem-vindo. Como assim não era aquilo que eu imaginei? Meu mundo caiu. Bom dia! Oh, meu Deus, você acordou cantando Maísa Matarazzo? Foi? Exato! Rapaz, tá mal os negócios aí, hein? Não, isso dá trilha sonora de sofrência no 12. Meu mundo caiu. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu, né? Aquela coisa toda, né? Mas, gente, é tão curioso que nesse cenário nosso atual, 2022, né? Vésperas de segundo turno, falta mais ou menos 2 semanas para a gente ter o segundo turno eleitoral, né? E eu acho curioso, eu gosto de ver a população aí polarizada, querendo, discutindo política, xingando o candidato, acho isso aí até divertido, né? As pessoas estão se posicionando, isso para nós é bom, a população está politizada, de um lado. Do outro, a gente vai vendo uma fantasia que não fecha. Por quê? É fantasia, né? A gente não está discutindo projetos, propostas, tá? E a gente sabe, isso é declarado, que toda vez que tem muita carga de libido em alguma situação, lembrando que nesse ponto especial Jung não vai contra Freud, pelo contrário, há até uma questão bem interessante aí de carga de libido, né, de projeção realmente, que quando isso é recolhido, a bagaceira bate. A gente vê muito isso no consultório, né, Dani? Sabe? Aquela pessoa que jura que a noite da vida dela vai ser o dia do casamento dela, né? Que ela vai ser a pessoa mais feliz do mundo na noite do casamento. E quando ela descobre que aquela noite vai ser mais uma noite como as outras, ah, meu Deus, Dani, conta aí, vai. Eu gosto de falar, Jorge, que expectativa é igual paçoca, né? Do nada esfarela tudo. E realmente, né? Quando se cria, né, uma expectativa, né, uma fantasia muito grandiosa, né, de uma determinada questão de fato, né, pode ser muito avassalador, né, para quem está vivendo aquela experiência ali naquele momento. Você tem o seu atual política, né? E a gente tem presenciado muito isso, né? Dentro da própria política, né? Toda essa expectativa, né? Toda essa coisa criada em volta, né? Tudo muito fantasioso, né? A dificuldade, talvez, de enxergar aquela questão como de fato ela é, né? Assim tudo, né? Nas relações, né? A dificuldade de perceber. Às vezes a pessoa acha que, nossa, né, vai ser o encontro da vida, né? Na verdade, não tinha nada demais, né, Léo? E era os mesmos indícios de que iria ser qualquer tipo de encontro, né?
Então, tem uma expectativa muito grande, né, dentro de vários assuntos, né, dentro da própria vida pessoal, né. Isso no consultório é muito nítido, né, o que a gente tem visto de casos, né, e estendendo, né, não só na política, mas, né, em termos de afeto, né, em termos de amizade, em termos de emprego, né, o quanto tem havido, né, essa questão relacionada a essa projeção, né, que é a expectativa demais colocada em determinado assunto. É curioso, Léo, né, puxando para você, a gente vê isso aí, quando um cara resolve fazer um curso de coach, que ele faz um curso um final de semana, jurando que ele vai terminar, terça-feira ele já vai estar milionário. A gente percebeu aí um mercado muito forte nisso, com cursos caríssimos, e tudo na base da fantasia. Agora não é mais, a moda não é mais ser coach, é virar investidor de bolsa de valores. Né? Todo mundo é investidor, que eu tenho não sei quanto, e o cara até consegue fazer uma poupançazinha, trocar de carro, dar entrada num apartamento, isso é válido, né? Mas ficar rico é outra história. O fato é que a gente está percebendo um cenário onde as pessoas estão vivendo demais de expectativa, pouquíssimo pé na realidade, né? A autoilusão tomou conta da sociedade. E como é que você está vendo isso no seu consultório, Léo? Né? Porque depois a depressão bate na porta, né? Que o cara, quando acorda quarta-feira, vê que na terça-feira ele não ficou milionário, o bicho pega, né? E aí? Aí o bicho pega. Aí já dizia Jorge Aragão, foi aí que o barraco desabou. Né? Porque o que acontece? Eu acho que você trouxe bem uma questão de que tem que dar certo, e não só tem que dar certo, aquilo tem que se concretizar, e muitas vezes de uma maneira mágica, mas tem que dar certo em um tempo fast, né? Também. É Eu o acho gênio que da lâmpada. Olha que sincronicidade que eu ia falar sobre o gênio. Não acredito. Mas é isso mesmo, tem que ser rápido, tem que ser o gênio da lâmpada, tem que ser. Vocês lembram, gente, do pó de pilim-pim-pim? Dani, Jorge, tem que ser o pó de pilim-pim-pim que faz milagre, né? Eu prefiro a Sininho, você lembra da Sininho? Ela com aqueles carpete, cinta-liga, a fadinha do Peter Pan, que fada. Oh, meu Deus, saudade, viu? Sininho, cheiro, minha gata. Não, e o que acontece? A tolerância, a frustração pequena, né? Então não se tolera a frustração e também uma coisa da lei do menor esforço, né? Eu quero rápido. É uma visão mágica, né? Sim, isso tudo, Dani, Léo, me joga direto na obra da Marie-Louise von Franz, das maiores analistas de todos os tempos, foi braço direito de Carl Gustav Jung, né, o Pura Eternos, né, o mito da eterna criança, o eterno adolescente. Né? E até que ponto a nossa sociedade não está infantilizada, não está no modo da imaturidade, de não valorizar o crescimento, a profissão, o trabalho, a ciência, querendo soluções mágicas, querendo, de uma forma até malandra, porque eu acho que tem muito de malandragem nisso. Eu quero enriquecer rápido. Eu quero isso, né? Porque o fulano, né? Porque muita gente dentro disso é mala. O cara está encostado, ele não quer se esforçar, ele não quer fazer uma faculdade, ele não vai fazer uma pós-graduação, mestrado e um doutorado para virar gente, né? Ele quer a solução mágica. E aí, dona Dani, Léo, a gente está indo no caminho do puro e eternos mesmo. A galera quer dar uma esfregadinha mágica, Sininho, que saudade de você, Sininho, esfrega, Sininho, sabe? Pra ter todos os seus desejos realizados, olha que delícia, Sininho. E aí, Dani? Né? Você gosta da Sininho? Claro, Sininho, né? Infância.
E era gostosa, né? Ô, delícia. Vamos. Bom, essa questão, né, que você traz do imediatismo, né, de querer tudo para ontem, né? E sabe o que eu percebo também, Jorge, que é algo que frustra muito, né? É a questão das pessoas quererem muito, né, as coisas da forma que elas pensam, né? Vamos pensar, o cara que vai lá fazer o curso do coach, ele já imagina toda uma cena, né, de vida dele, né? Sim, ele andando de carrão, Hilux. É o Exato. seguinte, ele fica rico na terça, na quinta ele já foi lá comprar a Hilux dele, né? Sim, o que é muito assim do PUR, né? Esse pensamento muito infantilizado, né? De ainda achar que tudo vai ser do jeito dele, como ele espera, né? Como ele gostaria que aconteça. E aí, por isso que depois a frustração vem de uma maneira tão intensa, né? Ela A é dificuldade, avassaladora, né? a Ela é dificuldade, avassaladora. Ela entra num modo de depressão no 12, né? e até o que entra, né? Essa dificuldade também de olhar as outras possibilidades, né? Essa é igual você falou, né? Até mesmo essa forma melindrosa, né? De querer as coisas, além de ser do meu jeito, né? Tem que ser para ontem e com todas as expectativas que eu coloco, né? Relacionamentos, então, Que bonitinho. Quer dizer que dá birra, porque para da mim isso aí é o birra. quê? Dá birra, bate o pezinho no chão, chora, eu quero, me dá danoninho, senão eu vou dar chilique, que gostoso, né? Adulto faz isso? E aí tem outra coisa, né? Que você traz aí nessa questão da birra, né? Toda vez, né, que eu não me, que é o que a gente vai falar até um pouco depois, né, que depois vem essa culpa, né, essa melancolia, né, mas, mesmo assim, ainda há dificuldade, né, de ter que olhar para essas questões, né, porque isso é muito até da criança, né, mas a gente está falando do adulto criança, né, de não se responsabilizar, né, mas ainda jogar para o outro. A gente tem percebido isso na política atual, né, essa falta de se responsabilizar, né, e apenas ficar justificando, não, mas o outro isso, não, mas a outra questão é essa, mas é isso, né? A gente Sim, vê muito, né? o cenário político é de projeção de culpa sempre. Não há projeto, não há projeto, não existem propostas, né? Vamos lavar a roupa suja. Tá pior que DR de casal a fim de trocar chifre, né? A coisa tá divertida, né? É só supapo, só gritaria, dedada no olho, tá bonito, tá bonito. Projeto mesmo não existe, né? Sim, exatamente. Léo, a gente está falando de um mecanismo de infantilidade, imaturidade afetiva. A gente está falando de ter pessoas que tentam soluções mágicas, tá? E é curioso, a Dani trouxe, a política está mostrando muito isso, né? O pessoal não vê que político ele vai precisar governar, ele vai precisar ter estrutura, vai precisar, né? E é complicado isso, né? E aí, Exato. Léo? Não, não percebe, eu acho que tem uma questão interessante, que é esse raciocínio mágico, mas esse raciocínio mágico ele entra em detrimento a uma realidade, quer dizer, então não percebe a realidade, as coisas como elas estão, né? Sim, distorce os fatos, distorce a vida, agarra fake news como se fosse verdade absoluta. Não percebe que com isso está sendo manipulado e manipulando os outros. Exato. E além de agarrar fake news, fala dela como uma verdade única e absoluta, né? Aquilo, aí, quando descobre que é fake news, então, né? Eu comecei hoje falando cantando Meu Mundo Caiu, mas é porque quando essa projeção ela é retirada, isso é vivenciado com muita dor, né? Então, você falou da política, né? É uma gritaria, uma guerra, mas eu juro que até agora estou tentando ver o que vai ser feito, né? Você não tem a proposta, né? Tive até um professor que estava falando essa semana que passou, que isso daí acaba nos atingindo, vou usar essa palavra agora para não pensar em outra,
fica como uma cortina de fumaça, porque fica uma cortina de fumaça, você não consegue ver o que em real está acontecendo. Sim, mas a gente está na era do delírio, nós vivemos uma era da comunicação, o delírio está institucionalizado, a fantasia tomou conta, e isso não é acaso, isso foi programado para ser assim. Quem diz que as pessoas querem ver ou discutir a realidade? Né? A economia está um frangalho, está todo mundo passando necessidade e dificuldade. Hoje, mais cedo, eu estava no médico, a médica conversando até com a colega dela, que cliente particular desapareceu de consultório. Sim. Então você fala assim, peraí, o que está acontecendo? O que está rolando aí que está atingindo todo mundo, né? Detalhe, estava com uma médica, ela conversando com a amiga dela, não tá podendo, a gente não está podendo largar plano de saúde, que os pacientes particulares não tem mais um. É um por mês, né? E ela falando, há 4, 5 anos atrás eu tinha agenda lotada, já tinha largado até 2 planos de saúde. Conversa da médica, agora, né, antes de vir aqui para a live, né, passei lá, peguei essa conversinha assim no ar, né, falei, tá? E é muito curioso, Léo, que eu quero trazer antes, para a gente dar sequência, antes da gente aprofundar até esse tema dentro da política, porque a gente vem, Dani, né, esse pensamento mágico, ele foi muito estimulado no Brasil pela turma da teologia da prosperidade. Uhum. Começou com o movimento protestante, né? Começou com esse protestantismo neopentecostal, migrou para dentro do catolicismo pelo movimento carismático, espiritismo, não preciso nem falar que também não, para não ficar atrás, vamos junto, né? E virou essa coisa do eu pago o dízimo, eu frequento a igreja, eu estou salvo, não preciso me esforçar para melhorar meu caráter. Tanto é que a gente vê essas atrocidades sendo ditas aí publicamente, que não tem nada a ver com religião. Ô, Damares, um abraço para você, viu, minha filha? Ó, né, que a pessoa falando só atrocidade e vai ter que provar o que ela está falando, porque inclusive envolve crianças, isso é uma coisa totalmente absurda. Se ela sabe de crime contra a criança, fala onde é que está, mostra quem são as pessoas. Até porque senão você é cúmplice de um processo desse, porque são acusações, inclusive, gravíssimas, que você tem que dar nome, sobrenome, onde é que está, onde é que viu, quem falou, né? E fora o que, a gente vem observando essa fusão da religião com política, não de um jeito gostoso, programático, estruturado, a partir da realidade. A gente viu agora o pessoal indo para o evento lá na Basílica de Nossa Senhora, Aparecida do Norte, e o pessoal mais preocupado com o palanque político do que realmente com fé, inclusive num dia sagrado. O que eu acho muito tosco, não era para ser assim. Acho que, no mínimo, respeito. Um candidato que aí vai, mas sabe, peça pelo menos para os teus não ir para fazer arruaça. Ir numa postura de civilidade, de respeito, de, olha, respeito a outras religiões, né? Sabe? A gente está vendo uma invasão, né, de uma religiosidade mágica que negocia milagres e salvação e fomenta o ser humano no seu pior egoísmo. E aí, Dani? E aí, Léo? Eu acho que também funciona, né, numa função, né, a antropologia coloca bastante isso, de uma identidade, ou seja, que para existir um tem que existir o outro com características opositórias, né? Retomando uma luta, na verdade, Jorge, que é anterior ao cristianismo, é uma luta que é da literatura enoquita, né? O bem versus o mal. O bem vai prevalecer, né, perante o mal, trazendo e estimulando, né, uma unilateralidade da consciência também, uma postura mágica e uma postura pueril, né? Uma postura pueril.
Eu tinha falado que eu ia trazer os gênios, eu vos trazer os gênios da mitologia árabe, né, os djinns, porque você tem os ghouls, que são espíritos traiçoeiros, que mudam de forma, né? Eu conheço alguns por aí, sabe? O Ifrit, que são espíritos diabólicos, né? E olha que interessante, os poderes dos gênios da mitologia árabe é justamente alterar a realidade, ou seja, o fato de tocar nas pessoas faz com que coloquem-se as pessoas numa posição de uma realidade falsa. Os gênios podem ter uma força sobre-humana, né? E podem se disfarçar de seres humanos também e intoxicar justamente pelo toque. É um toque de Midas, ao contrário. O toque de Midas, né? A história do rei Midas, tudo que ele tocava virava ouro, mas é um toque de Midas ao contrário, né? Que na verdade é um olhar de Medusa, né? Que vai deixar o outro ali petrificado e paralisado, né? Curioso, né? E aí, Dani, como é que a gente faz com essa turma que quer comprar milagre? Dani, e o tanto que tem também de fragilidade, de afeto, de espírito dentro disso, né? É uma questão, né, que a gente já até, quando a gente teve um simpósio, né, no Instituto sobre Psicologia e Religião, a gente até falou disso, né? O impacto desse fanatismo também à saúde mental, né? A gente está com a sociedade adoecida, né, doente, né? O que tem de pessoas, inclusive, né, com crises, né, por conta desse atual cenário político, né, não está escrito. Eu vejo, assim, uma negação da realidade muito forte, né, Jorge? Tem um professor que eu gosto muito, ele é psicanalista, e ele fala uma coisa muito interessante, né? Que a verdade, ela não vai deixar de existir pela incapacidade nossa de reconhecê-la, né? Então, em algum determinado momento, ela vai bater muito forte, né? Então, esse discurso que a gente está tendo, né, esse discurso religioso. O Léo trouxe uma coisa que eu achei muito interessante, essa questão da unilateralidade, né? Eu fico pensando, né? Hoje a gente tem dois Jesus, né, Léo? Um Jesus bom, mas um Jesus cruel, né, perverso, né? Que faz, assim, muitas coisas, né, em nome de Deus, né? Então, olha só que interessante. Distorceram a palavra e querem chamar isso de religião, né? E isso é o genuíno absurdo. Tanto é que hoje a gente vê sacerdote que não é sacerdote, padre que nunca foi Uhum. padre, né? E ainda candidato, né? Aí você fala, meu Deus, né? Como assim? O que é isso, né? Da onde é que está surgindo essas farsas, né? E o cara ainda faz 1.000 e tantos votos, né? 0,01% da população ainda vota no cara, eu acho até. É quase que o cacareco, né? É quase que. Ave Maria. É um discurso, né, Jorge, que pega essa fragilidade, né, que você falou, né, e acerta de primeira, né, a fragilidade ali daquela pessoa, ou aquele atual momento que ela está vivendo, né, um discurso que compra muito fácil. Exato, mas a gente está diante de um farsante que todo mundo, a igreja reconhece que ele não é padre, a igreja ortodoxa falou não é padre. E por que não colocar um padre de verdade, até que tem uma posição de direita para ter esse discurso? Tá? Por que as pessoas querem comprar uma mentira como uma verdade? Isso está a serviço de quê? E o que mais me assusta é a inexistência de pessoas com filtro para falar, ó, isso aqui é golpe, gente. Por quê? A pessoa imatura, a pessoa infantilizada, ela é a que mais se sujeita a cair em golpes, e aí vem a depressão. Porque ela, né, nesse ponto, tinha um amigo que falava que ele gosta de vigarista, porque o vigarista só pega nego esperto. E o cara acha que vai ganhar muito dinheiro fácil, rapidamente, e de uma forma, entre aspas, ingênua, né, ele se abre para o golpe. Os estelionatários estão aí na praça há quantos anos, aprontando todas, né,
gerando N confusões sociais, vendendo pão de açúcar, vendendo milagre, prometendo dinheiro fácil aí. Ô, galerinha do Avestruz Master, abraço! E pegou desembargador, delegado, promotor, o judiciário inteiro virou investidor de avestruz, que coisa mais linda. Boi gordo! Ai, boi gordo! Tudo bom com você, boi gordo? Né, Antônio Fagundes fazendo propaganda na televisão. Oh, que alegria! Que coisa mais boa! Quantos milhões que você perdeu mesmo? Oh, meu Deus! Oh. E aí, Léo? E aí, Dani? Essa ideia. Eu estava pensando um pouco enquanto você estava falando, né? Se aceita aquilo que é falado, mas não há uma reflexão e uma reflexão crítica sobre aquilo, né? Sabe? Não se pensa aquilo, não se analisa, né? Algumas vezes se reproduz simplesmente, né? Não sei, eu fico preocupado quando justamente passou um caminhão aqui. Eu fico preocupado quando não há esse filtro, né? Porque nós estamos daí produzindo e reproduzindo uma alienação do outro, da realidade e de si mesmo também, sabe? Sim, e no que nós estamos assistindo são pessoas deliberadamente querendo ser alienadas, querendo respostas mágicas, querendo esse encantamento, esse discurso de fantasia, né? E o curioso disso, galera, é que isso está virando um oceano de casos de depressão. Porque a Uhum. pessoa embarca nessa fantasia, a fantasia puxa o ódio começa a ser projetado. Quando você não consegue projetar o ódio, isso volta contra você. Alô, a depressão chega! E ela não chega bonitinha, delicadinha, né? É que nem a Sininho dando beijinho no nosso cangote, falando: oi, gato, como é que você tá? Tem programa para hoje? Não. Ela chega com os dois pés no peito, assim, arrebentando a pessoa, jogando ela para baixo como ela nunca foi. Porque você tem que olhar para a sua cara e falar para você mesmo: eu fui otário, não é brincadeira. E a sombra, quando bate e cobra, ela não alisa. E aí, Dani? E o que se perde também nesse caminho, né, Jorge, até chegar esse momento também, né, é uma quebra, assim, muito forte, né, daquela Sim, fantasia. a Você gente perde emprego, a gente perde chance de ganhar dinheiro, a gente perde relacionamento, a gente perde vida. até quando como a gente está falando muito, né, dessa questão, assim, né, essa questão do próprio fanatismo, né, ele traz muito, né, esse ódio, essa agressividade, a questão da individualidade, né, a pessoa se torna muito individualista, tanto que é só a Sim, verdade dela, é a única opinião dela, o que ela acha sobre a vida é a forma correta, né, então, e assim, Dani, é tão curioso que a pessoa não percebe que ela vai rompendo laços e vínculos de um jeito muito gritante. Ela vai se fechando, ela vai virando numa bolha, né? e Continua, por aí favor. E aí acontece o que você falou, né? Quando se para ali para perceber, pera, né? Tudo isso, né? Não passou de quê? É algo muito difícil, né? É um estado ali de própria melancolia, né? De perda de uma série de coisas, né? Até mesmo de identidade. Peraí, eu não tinha identidade, né? Quem que eu era, né? O que que eu fiz, né? Como é que foi para mim toda essa vivência? E aí a gente tem, assim, né, uma questão que a gente está vendo muito, né, inclusive já no consultório, né? Essa depressão muito profunda, né? Essa dificuldade agora de também sair desse lugar. Porque pensa, igual você falou, né? Parar e olhar para a sua sombra. Que tanto de merda eu fiz, né? E agora? O que eu faço? E depois, né, Jorge? E depois, galera, e depois que você vai ter que olhar no espelho e falar: oi, trouxa! Oi, trouxa!
E aí, Léo? Opa, pronto. Então, depois quem dá. Quer dizer, depois se dá voz ao demônio do meio-dia, né? Hum, Entendeu? Depois entra a depressão. E é engraçado como a pessoa chega nesse momento no consultório, né? A depressão, ela tem uma questão interessante, que ela é, psicopatologicamente falando, ela é egodistônica, né? Ela vai contra os ideais do ego. Então, a pessoa, ela não se reconhece, fala, nossa, mas eu era assim, eu não sei o quê, de repente deprimi, enfim. E aí a pessoa, ela chega com essa ilusão ou com esse jardim do Éden despedaçado e transformado em inferno, né? se é que existiu algum dia Jardim do Éden, né? Porque na fantasia da compra dos milagres, a pessoa se iludiu com força total, inclusive ignorando todos os avisos do próprio selfie dela. Os amigos falaram, não vai por aí não, galera, não pisa aí não, que isso aí é ruim. Exatamente. E aí, quando ela percebe, eu acho que tem uma queda grande, né? Mas também, para além dessa queda, ela também pode se perceber, claro, acho que a gente vai amparando esses sentimentos de desamparo, né? Que vem, e o próprio luto também de uma ilusão, algo que, que foi por mim criado e que quando volta para mim eu vejo que aquilo era e sempre foi meu. Mas, Léo, eu quero tacar pilha aqui nesse cenário, porque quando a gente está falando, né, a gente não pode confundir uma depressão convencional, que é inerente à vida, à Uhum, existência, como o James Hillman falava até no Blue, né, nós temos o direito de ser tristes até, né, ou o próprio o Rubem Braga, né, Ostra Feliz não faz pérola, né, tem uma, do, esqueci o nome do autor, Ostra Feliz não faz pérola. Me ajudem aí, universitários, descobre aí o nome do autor, por favor, né? Acho que é Rubem Braga, né? uhum. É, o que eu acho curioso, né? Rubem Alves. Rubem Alves, desculpem, né, 8 da manhã, acordei correndo, decorar tudo também, às vezes dá uns tilts aqui, Rubem Alves, tá? Muito bom, né? É legal, a gente não pode confundir uma coisa com a outra, porque esse outro tipo de pessoa que chega no nosso consultório com depressão, chega com um ego extremamente egocêntrico, não escuta ninguém, rígido, duro, fanatizado. Se é que esse tipo de gente vai procurar consultório de terapia. A gente atende os filhos, atende a cônjuge, atende, né, o colega de trabalho que ficou muito preocupado até com a autodestrutividade da pessoa. A gente está falando de ego inflado, a gente está falando de Ícaro, o cara que não escuta, enquanto ele não se arrebentar, ele não para. E ele vai se arrepender, ele vai se arrebentar. O Dédalo se mata de gritar, fala, não faz isso, e ele está fazendo, né? Então a gente percebe que nessa rigidez de ego, nessa inflação de ego, é o problema do fanático, né? Ele não escuta nada, nem ninguém, menos ainda Deus. Uhum, uhum. E É, aí, Dani? E aí, Léo? o problema é quando leva ele e leva o outro também, né? O cônjuge, os filhos, vai tudo pro buraco junto, né? E esses normalmente são os que nos procuram para fazer terapia, né? Sim. O Ícaro mesmo não passa nem perto de consultório, né? Ele vai escolher. Eu brinco muito até com uma metáfora que a gente está vivendo uma geração
onde hoje a barata elege inseticida para o governar, né? Então ele vai trocar o inseticida, né? O baratão troca o inseticida. Jorge, É. geralmente, né, esse próprio exemplo que você deu, né, além deles chegarem muito, né, com esse egocentrismo, né, também vem muito com aquela coisa, né, mas eu falei para o fulano, mas eu avisei o fulano, mas o fulano não me escuta, né, quando você vê assim, a pessoa se trancou, né, num castelo só dela, né, com coisas dela, e aí também traz muito essa dificuldade, né, de se relacionar com o outro, né? E aí vem, né, se percebe sozinho e agora? Mas ainda continua lá, né, com aquela mesma imagem, né, arrogante. Sim, botando a culpa nos outros, achando que todo mundo está com defeito. O parceiro que quer, vamos passar o dia juntos, vamos ficar juntos aqui. Ele quer só me controlar, não é? Então vamos detonando tudo. Eu acho isso tão bonitinho. Olha aí, a depressão bate de um jeito que a depressão é o retorno à consciência que a pessoa não quis ver. Sim. Isso é muito curioso, porque a gente está falando de várias pessoas hoje que ficam o tempo todo projetando culpa pela fantasia. E de repente ela não tem mais como projetar, ela tem que olhar para ela. Aí dói, né? Sim. Continua, Dani. Esse processo aí, né, ainda acontece muito aquela prisão no passado, né? Essa dificuldade que vai vir ainda de conseguir ressignificar, né? Porque tem que ter uma mudança interna muito grande, né? É um processo, né? Como a gente até falou no começo, né? Muito dolorido de entrar em contato com isso. Mas é dolorido, mas é libertador. E ele é mais seguro a gente fazer isso por uma terapia bem feita do que você ter que fazer isso porque a sua vida foi destruída por você mesmo, né? Não é não, Léo? Sem contar o peso daí, né, o Hollis fala nas assombrações, é o fantasma daí da culpa, né? Aí vai ser a James assombração. Hollis. Peraí. Para aí um pouquinho, vamos citar aqui nossos espectadores aqui, né? Você está falando de James Hollis, uma obra chamada Assombrações. James Hollis. Exatamente. Foi reeditada agora, né? Acho que ano passado, esse ano. Teve uma Tá. segunda edição. E aí, ele fala da culpa. Isso, ele vai colocando alguns fantasmas, ele coloca a culpa como um fantasma. Né? Ele coloca outros, o não vivido, enfim, mas a culpa. E aí você quebrou, arrebentou todo mundo, se arrebentou, e o fantasma da culpa ali rondando, né? Você também. Léo, principalmente à noite, né? Eu lembro de uma live que a gente fez uma vez que a gente falou de fogos, né? Tudo aquilo que eu não resolvo vai me procurar de noite, né? E essas pessoas, quando chegam ao consultório, uma das primeiras coisas que elas vão relatar é a insônia, né? Mas de dia continuam com o mesmo discurso, mas aí de noite começa a reviravolta, né? Peraí. E o que eu já vi de gente falando durante o dia que eu quero ser independente, me deixa ser livre. Eu gosto de. Léo, eu gosto de ver isso, sabe por quê? Aí a gente tá tocando de madrugada, 2 horas da manhã, termina de tocar, estamos recolhendo os instrumentos. Essa mesma pessoa tá abraçando o poste, namorando os cachorrinhos da praça. É tão lindo, sabe? Saindo com os ninjas. Né? Exato. E essa pessoa é justamente isso que está falando. Quando a pessoa ela se percebe assim, quando vem a depressão vem dar justamente esse chacoalhão para que a pessoa possa se perceber em maior profundidade e perceber o que ela está fazendo com ela e o que está no entorno dela. Porque muitas vezes esse ego inflado ele vai exercer ali nos outros. Primeiro que é insuportável, né? Mas para quem acaba ficando ali junto com esse ego inflado, vai exercer uma relação, muitas vezes, de tirania também, né? Léo, e me fala uma coisa, por que os insuportáveis conseguiram se juntar? Eu acho isso tão bonitinho.
Hoje você vai no barzinho, você vê uma mesa com 8, tudo sentado falando mal da vida. Curioso, né? Pois é, pois é. Eu- A Dani tá gargalhando aqui. Fala, Dani. Se a gente entrar nesse contexto aí dos fanáticos, eles buscam os grupos, né? Porque com os Sim. grupos é mais fácil deles destilarem, né? Toda essa agressividade, essa maldade. Então, Só que eles andam em grupos, né? é curioso, mas são grupos altamente tóxicos e o que tem Uhum. saído de gente arrebentada desses encontros, porque o ódio que você não consegue disseminar num alvo específico, ele vira pancadaria interna, Uhum, né? E aí? uhum. Não dá para a gente sacramentar, eu vou andar com gente tóxica sem ser contaminado com essa Sim. coisa tóxica, né? O gênio que você trouxe, né, Léo? Você Exato, vai ganhar no mínimo um pescoção no meio do rolê, né? exato, exato. E ainda tem gente que vai testar isso para ver se está certo mesmo, né? Não, não dá. Não, não tem como. E eu acho que se reúnem, né, lá na mesa do bar, dentro, talvez, e aí pensando um pouquinho, ampliando esse raciocínio, Jorge, será que não se reúnem na mesa do bar dentro dessa mesma projeção? Ou desse mesmo Sim, ideal projetivo? sim, sim. E não é só no bar, não. É na igreja, no partido político, é no comício. Né? E Exato, aí? Né? exato. Buscando um bode expiatório para projetar suas culpas interiores e justificar a mazela da própria vida. Procurando ter uma válvula de escape para o ódio que está lá. Só que, Colocando só a que, desculpa no jeitinho brasileiro, né, Jorge? exato. Só que o que é curioso, né, Dani? E depois? Depois que o comício passar, depois que a eleição passar, e depois? E depois? Né? Uhum. O que vai virar isso aí? A gente já sabe. Uma big de uma depressão, né? No mínimo, né? Porque depois eu não tenho esse porta-voz, entre aspas, para dar legitimidade, porque é muito frouxo, é muito fluido isso. Depois eu não acho meios de encontrar, por ser uma indenização, de encontrar esse porta-voz que, entre aspas, repito, muito entre aspas, legitima a minha fala, né? Porque os outros do bar, da mesa do bar também, Jorge, também vão se ver em depressão, né? E não baixar esse fogo todo. O ódio já é um anúncio da depressão. E detalhe, gente, isso está na esquerda, no centro, na direita. Que eu estou vendo de gente que diz que é de esquerda aí também, que está só no modo da raiva, e depois, quando vai baixando aquela euforia lá, já começa a ficar mal. O cenário tá divertido, povo. Sim. A agressividade, né, Jorge? Tudo isso, né, são indicativos, né, que já leva a pessoa para o adoecimento. Tenho visto muito essa agressividade, né, nas palavras, né? Você estava falando aí da Damares, né? Ontem eu estava vendo uma reportagem, né? A Xuxa fez um post lá no Dia das Crianças, né? E o pessoal caiu matando nos comentários, né? Xingando a Xuxa, né? Como que você ficou contra da Damares? Ela sim defende as crianças, ela sim luta pelas crianças. E eu, meu Deus, é de uma. Mas é por aí. Agora que ela prove as acusações que ela está fazendo, né? Hum, É de então, uma, de uma, de uma, de uma, de uma negação, né, ali tão forte ali, né, dos fatos, da realidade, né? gente, e o curioso disso tudo, nós estamos aqui falando de um cenário sociocultural onde a gente vai ter uma epidemia de casos de depressão por inflação de ego, por distorção da realidade, por não percepção da realidade, né? O que é triste, né?
e gente que podia ter até uma condição de vida razoável, defendendo até sua ideologia, o que nós não estamos vendo. A gente está vendo fantasia sobre fantasia, pancada sobre pancada. Se você quiser manter seu juízo e um pouquinho de saúde mental, afaste-se e evite os agressores, que eles estão aí com tudo na sociedade querendo pegar um para Cristo. Né? Mas, Léo, o que mais me assusta é que isso está dentro da política, né? Isso está legitimado dentro da nossa política. Está legitimado, e eu acho que, além dessa questão, está legitimado e está com um carimbo aí de um aceite, né? Ou seja, é justificado, entre aspas, óbvio, utilizar... 10 minutos, Jorge. É justificado utilizar a violência, né? É justificado. Como assim? Pode-se usar, né? E eu acho que também tem, vou puxar só uma pontinha aqui, eu acho que também tem uma questão nossa, que eu olho, que a gente vai perdendo, e perdeu também, a capacidade de nos horrorizarmos diante dessas questões. O ser humano está frio, perdeu a empatia, perdeu a escuta, perdeu a capacidade de convívio. Felizmente, ontem eu estava fazendo um evento numa universidade aqui, né, jovens, aliás, que pegam um Instituto Tecnológico, né, do Estado, jovens de 15 a 18 anos, vários jovens relatando casos de tentativa, inclusive, né, de autoextermínio. É pesado, a gente vê uma juventude oprimida, que não conversa, que não dialoga, né? Gente sofrendo do nosso lado, que os pais não estão atentos, a sociedade não está atenta, a instituição não está atenta. Pesado, tá pesado. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Será que a gente vai ter que fingir que a realidade não existe e bancar de novo o Ícaro? Despencar lá de cima para poder tomar juízo? Que a gente está discutindo aqui não é brincadeira, gente. Tá? Bom, vou passar as palavras. Esse é outro tema nosso que, infelizmente, não fecha. Lamentavelmente, nós vamos assistir várias pessoas aí revivenciando esse mito de Ícaro. Enquanto não se rebentar inteiro, não vai sossegar, porque não baixa a bola. Não tem humildade, não quer aprender, não quer escutar. Então, se não aprende pelo amor, vai ter que aprender pela dor. Né? Infelizmente. Tá? Passa a palavra final para a consideração final de vocês, para a Dani, para o Léo. Vai lá, Dani. Igual você falou, né? Um tema que não fecha. Esse é um tema assim, que precisa cada vez mais ser ampliado e discutido. Né? Essas pessoas possam, né, ter essa nova visão também das coisas. Né? Nós vivemos em sociedade, né? A gente tem visto uma sombra coletiva. Eu estava conversando esses dias com um colega, né? A gente falou tanto sobre a pandemia e os aprendizados, né? Mas agora eu fico me perguntando, né? O que de fato foi aprendido, né? Nesse momento que a gente viveu. Então, é um momento também da gente pensar mais como sociedade, né? Esse egoísmo, né? Essa individualidade, né? É algo que não colabora, né? É a própria pessoa, né? Muito pelo contrário, né? Faz com que ela adoeça, faz com que ela entre em crise, faz com que ela não estabeleça boas relações, né? Então, é muito importante, né? Esse olhar, né? Para si mesmo, né? Esse olhar mais minucioso, né? E mais acolhedor, né? Até para que a pessoa possa conseguir, né? Enxergar um pouco mais a realidade, né? Assim como ela é, né? Ficar negando só vai trazer mais frustração, né? Mais arrependimento e mais dor.
Maravilha, obrigado, Daniel Almeida, grande psicóloga, professor Léo. Eu acho que, bom, primeiro é um prazer sempre, né, gente? E eu acho que tal como você falou aí no Ícaro, primeiro que é muito sério, esse tema não se esgota, e a gente percebe o e depois da sociedade como um todo, em geral, na política também. E eu acho, eu estava pensando um pouco agora, o que nos difere na concepção grega dos deuses é justamente a nossa condição de mortalidade, né? Então, se você for lá em cima, você vai cair e você não é Deus. Você vai morrer, simbólica ou concretamente, ou de alguma maneira, né? Então é muito sério, eu acho que a gente precisa refletir mesmo isso. Acho que a reflexão é sempre um bom ponto, né? Criticamente, ao invés de somente reproduzir, né? Obrigado. Maravilha, vamos que vamos. Gente, obrigado por mais essa live, né? Agradecer aqui nossos parceiros todos e pedir encarecidamente, né? Cuidado com o ódio, cuidado com a briga, cuidado com esse movimento desconstrutivo de desrespeito. Sai da sua toca, sai da sua bolha, conviva com os outros. Tenta ter um pouco mais de harmonia para você não precisar ter que entrar numa depressão pesada, para depois ter que reestruturar a sua vida. Tá bom? Te cuida. Até a Um abraço, próxima. Jorge. Obrigada. Abraço, Léo.